Vamos com as primeiras informações desta sexta-feira, último dia do mês de março, hein? Vem aí abril, amanhã é o dia da mentira. O dia 31 comemora-se a Revolução de 1964. É isso aí. E outra não foi uma revolução? Não. A revolução não teve nada. Foi uma salvação. Tentaram, né, pelo menos. E amanhã é o dia da mentira, né? Dia 1º de abril. Mentira. Acho que antes repercutia mais do que hoje, né? Enfim. Vamos voltar ao assunto que iniciamos na quarta-feira, a regulação das redes sociais. Representantes do Google e do Facebook afirmaram nesta semana, em audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que não são omissos no combate a conteúdos ilegais e de desinformação e na remoção de publicações que violam as políticas das plataformas. As manifestações foram feitas após ministros do Supremo e do Governo Federal voltarem a defender a regulação das redes sociais e da plataforma da internet. A audiência pública do Supremo Tribunal Federal sobre a regulação de redes sociais, realizada na última terça do dia 28 e quarta, dia 29, debateu a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet tem sido insuficiente para evitar a propagação das fake news no país. Segundo o advogado e professor de Direito Constitucional Antônio Carlos Freitas, ele, na prática, a norma é eficiente apenas para responsabilizar e informar o autor de um conteúdo a excluir postagens se o Poder Judiciário determinar, não resolvendo a questão sobre o que é ou não opinião. O artigo debatido diz que empresas só podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por usuários se desrespeitarem uma ordem judicial que peça a remoção das postagens. O tribunal ouviu mais de 50 representantes das Big Techs, como Meta, Google e TikTok, associações, organizações não governamental e agentes do governo. Os representantes das Big Techs trouxeram dados sobre conteúdos moderados e retirados pelas plataformas antes mesmo de a justiça ser acionada. Os ministros afirmaram que o julgamento sobre a questão ainda não tem data marcada, mas que certamente irá acontecer. Olha, na verdade, aqui a gente está ferindo já principalmente o princípio da nossa Constituição Federal, que é o direito à liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal, nesse time que está aí agora, deturpou totalmente essa legalidade, essa questão da nossa Constituição, fazendo coisas absurdas. Até mesmo com a ministra fazendo um manifesto que era contra, porque nós estamos infringindo o artigo da Constituição com relação à questão da liberdade de imprensa. Agora vê a liberdade de expressão. Agora, uma coisa é certa, quando uma mentira não é bem-vinda em nenhum lugar, né? Ela pode causar danos seríssimos, principalmente em larga escala, que é o que acontece nas redes sociais. É claro que todos tem que ter um filtro para poder pesar se é ou não é verdade aquilo que está sendo chegado até ele através das redes sociais e poder para analisar, né? O que é uma coisa bastante difícil, porque aí vem a questão de conhecimento, de educação, uma série de outros fatores que influenciam sobre quem tem hoje um aparelho celular, né? A população de uma maneira geral. Então, é um assunto extremamente difícil, mas se levar em consideração a questão da liberdade de expressão, fica fácil de resolver, né? São coisas bem distintas, né? Uma coisa é você ter a sua opinião, dar a sua opinião sobre alguma coisa, e a outra coisa é você começar a divulgar uma coisa é informação, outra coisa é a sua opinião. Informação falsa, né? Sensível à sociedade, e é lógico, nós estamos vivendo isso aqui é algo novo, né? Recente. As redes sociais começaram a ser utilizadas muito aqui para as questões políticas, principalmente em questões de campanha, né? Campanha política. O problema surgiu nos Estados Unidos um pouquinho antes de surgir aqui depois tornou-se a coisa, tanto aqui quanto lá, em larga escala. E o grande problema daqui, essa regulamentação com relação às Big Techs, principalmente Google, Twitter, Meta, TikTok, e depois ter alguma ação judicial contra eles, não tem cabimento nenhum, né? Eu acho que, afinal de contas, não são eles que publicam as coisas, mas as ferramentas que eles colocam lá dentro, que monitoram através, tudo isso aqui também é feito com inteligência artificial, e você também tem o botãozinho lá para denunciar. Aí eles vão lá,
analisam, e nós também já fizemos algumas publicações, isso aí já aconteceu comigo, onde eu recebi uma informação deles, olha, o conteúdo aqui é um pouco agressivo, o conteúdo não respeita as normas da plataforma, e às vezes por questões até banais. E eu, inclusive, em algumas situações, fui lá e falei, não respeita sim, por conta daqui, e fiz ali uma defesa do que eu estava fazendo, e a publicação foi aceita, porque realmente eles verificaram e não era tudo aquilo mesmo. Agora, aqui, Adilson, a questão toda é quando você passa uma informação errada. Por exemplo, ontem mesmo, eu recebi um post, parece, né, nós temos algumas pessoas aqui em Presidente Prudente que é impressionante, né, a quantidade de besteira que publicam por dia. Aí coloca lá o negócio e escreve assim, vacina, a OMS não recomenda vacina para crianças e jovens. Essa fake news já está requentada porque ela era de 2021. E logo em seguida, a própria OMS e a própria Anvisa vai lá e faz uma nota. Olha, isso aqui não existe. A OMS nunca recomendou isso. Todo mundo sabe que a vacina é recomendada hoje para quase todo mundo. Mas é aquela insistência, né, em tentar defender uma situação de uma asneira que foi falada lá atrás, com relação à questão de jacaré, à questão de AIDS, né, de HIV, de outras coisas, e o cara fica com aquele negócio na cabeça, essa informação perturbada rola nos grupos de WhatsApp, as pessoas que estão ali só sendo alimentadas por esse tipo de informação acham que isso é verdade. E começa a replicar esse tipo de coisa e tem uma escala monstruosa, né? Porque hoje, em questão de segundos, você alcança aí milhares de pessoas. Então, eu acho que esse tipo de informação não é liberdade de opinião. Isso aqui é mentira. Isso precisa ser sim coibido, precisa ser a pessoa que começou com o negócio precisa ser responsabilizada. E outra coisa, você também não pode chegar na internet e começar a tentar defender teses de situações da qual você não tenha propriedade e conhecimento para aquilo. É que nem eu chegar e falar assim, olha, a vacina isso. Mas, Fernando, de onde você achou isso? Não, eu achei isso porque eu tenho responsabilidade naquilo que eu posto e eu coloquei a fonte. Olha, os órgãos gerenciadores disso, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, né, que é a Anvisa, a Associação dos Médicos do Brasil, isso e aquilo. Foram eles, eu estou replicando de onde eu achei. E aí sim economizaria muito. Por quê? Porque nem todo mundo tem a paciência de ir lá no Google, ou então hoje, né, Ricardo, no chat GPT, né, porque já foi atualizado, e fazer uma busca para ver que aquilo ali não é uma mentira. Então, nesse caso aqui, Adilson, que não é liberdade de expressão, é realmente, sim, induzir a sociedade ao erro e transportar mensagem enganosa, isso sim acho que tem que ser responsabilizado. A plataforma, sim, tem que atuar nesse caso para detectar isso, e antes de ser uma medida judicial, também. E outra coisa, há questões de difamação, perjúrio e calúnia contra pessoas. Isso também não pode acontecer. E é o que mais acontece na internet hoje. A pessoa acha que ali é a terra de ninguém. E um detalhe importante, o que não pode e o que tem sido comentado é que no bonde do que está acontecendo em relação à regulação aí das fake news, enfim, as medidas que devem ser tomadas, aí sim entra a regulação da imprensa, né? Da opinião, da informação. Porque qual é o critério que vai ser adotado? Um exemplo, o Géssio, o Géser, o Adilson, o Ricardo, quem quer que seja, emite uma determinada opinião. E ali é considerado, por exemplo, uma fake news, alguma coisa nesse sentido. Então é isso que há um temor referente aos veículos, às mídias, para que isso não aconteça em nosso país. A responsabilidade de todos nós que estamos aqui, ou aqueles que estão pendurados nas redes sociais, é do que ele vai comentar, qual a informação que ele vai passar, e ele tem que responder por isso. E não necessariamente sempre você vai ter que ter uma regulação do que o Jesse pode ou não pode falar. Ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele vai falar. Se ele faz um ataque, se ele passa uma informação que não é verídica, ele tem que responder por isso. E isso nós temos que defender. Então o homem tem que ter como meio de comunicação, como responsável pela plataforma onde ele está, as responsabilidades que ele tem perante as outras pessoas. E isso sim, hoje mesmo, por exemplo, logo cedo eu peguei lá uma informação num grupo, tipo assim, lá na Europa saiu ontem, repercutam, compartilhem nos seus grupos.
Isso a gente sabe que não é real. Sim, nesse ponto que tem que tomar muito Não é cuidado. verdade? A sim. gente sabe que... Então Agora, reprimir o jornalismo, não. Não. Aí não. Acho que aí nós estamos pro lado da opinião. Nós estamos aqui, nós temos um fato, que é um fato que já foi verificado pelo Departamento de Jornalismo, Claro. repassado para que nós pudéssemos comentar sobre ele, e aí sim nós expressamos a nossa opinião. Não tem problema nenhum, nem tem cabimento regular isso aqui, né, Jefferson? Isso, Afinal de contas, né, isso, Adilson? É a sim. nossa opinião a respeito claro. do fato. Mas é a respeito de um fato que foi verificado. É isso que entra a responsabilidade do jornalismo coerente. Você acha que as Big Techs, nessa audiência pública, eles apresentaram várias fake news que foram tiradas antes mesmo de haver uma movimentação judicial para poder ser acionada e tirada? Eles apresentaram essas fake news, esses conteúdos, dizendo que eles policiam, eles não deixam, eles tiram. Você acha que eles conseguem dominar? São milhões e milhões de mentiras. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu vou citar um dado até aqui mesmo só pra de... justiça vai ser difícil. Eu Né? vou citar um dado aqui só de YouTube. O que é colocado hoje de vídeo em horas de YouTube em um dia, nós aqui demoraríamos 85 anos para assistir. Só para vocês terem uma noção da coisa como ela é violenta. A questão das publicações, nós temos dois detalhes. Uma, que ela é publicada em texto, então você escreve. A outra que é publicada, inserida dentro de um post que vira uma imagem. Aí o que a gente tem os sistemas de OCR, né? Que são reconhecimentos, né, do que é a parte escrita para você poder verificar isso. E hoje também nós temos inteligência artificial para detectar questões de imagem, se elas têm alguma característica ligada à violência, ligada a alguma coisa sensível, né? Então você também consegue fazer isso. Isso é tecnologia para tudo. É porque humanamente falando é impossível. Não, esqueçam. Agora, o volume é tão grande, mas ainda isso que eu acho que é interessante. Quando você faz o botãozinho lá, tem um botãozinho de denúncia, que você sabe que aquele negócio... Essa efetividade nesse processamento que tem que ser feita rapidamente. Aí sim. Tá? Aí sim. Então você consegue derrubar algumas coisas antes que uma ação judicial possa chegar. E a questão aqui é bem clara. A ação judicial chegou, a coisa tem que sair imediatamente fora do ar, porque já foi verificada pela justiça. Tá? Pelo menos na teoria, né, que nós esperamos que aconteça. Agora, nesse sentido... Realmente, Adilson, a coisa é muito complexa mesmo, mas eles estão trabalhando para isso e tem que trabalhar para isso. Eu acho que essa discussão é uma discussão que vai há muito e muito tempo. Quem se daria bem no dia de hoje seria Goebbels. Chefe da propaganda hitlerista, né? Que ele trabalhava com a fake news. Joseph Goebbels era um cara, ele mais tinha um processo, outros, e era um processo interessante, porque é a mesma coisa que acontece no Brasil hoje. Você posta uma inverdade e bate tanto nela até que ela vire uma verdade. Isso. Joseph Goebbels era especialista nesse tipo de coisa. Tanto é que ele conseguiu, né, fazer o que fez, né? Transformar um cara num ídolo e um genocida de carteirinha. Como se fosse o Messias, né? E mesmo a Alemanha, naquele momento de perda de guerra, praticamente perdendo a guerra, eles iam com a propaganda falando que eles tinham vencido determinados pontos ali de estratégias da guerra, quando na realidade eles estavam perdendo. E você acha que nós temos algum político que atua nessa linha de raciocínio, de bater numa mentira e até que ela vire verdade? Mas hoje também tem um contrário, porque hoje a população tem um acesso à informação, à verdade, mas tem gente que fica teimando mentir, né? É impressionante. A pessoa vê o negócio, ele desconfia, mas é aquele negócio de você tentar, pela tua ideologia, tentar justificar uma coisa que eu sempre comentei, gente, é o seguinte... às vezes a gente comentava alguma coisa do governo e a pessoa falava assim, mas o Lula também fez isso. Falou, olha, o negócio é o seguinte, eu acho que um princípio lógico, democrático e de pessoas inteligentes é começar a questionar o erro independente se o outro fez ou não. Lógico, não é justificar no Porque outro. o princípio do ser humano, do avanço, né, do avanço da humanidade e principalmente o que nós precisamos aprender aqui do convívio em sociedade... Eu cito aqui, por exemplo, que nós ainda estamos evoluindo nisso, é o caso da praia. É um lugar altamente democrático, mas eu não sou obrigado a sentar num lugar que eu estou ali para ter o meu descanso, para ter a minha tranquilidade. Chega um cara tocando funk com uma caixa de som daquelas lá que acontece. Perfeito. Aquilo ali é um princípio de um desrespeito gigantesco hoje do convívio em sociedade. Tá? Esse tipo de coisa é o que tem que existir. Não é? Então, se fez errado, critica. Está errado para corrigir. Agora, infelizmente, a pessoa continua justificando o negócio, batendo no erro para justificar uma posição ideológica dela ou defender alguma coisa.
Isso não tem cabimento nenhum, é totalmente... chega a ser burrice, né? Não, e o Gess também tem razão, isso é evidente que essa parte de informação das redes sociais, ela, ao longo do tempo, ela tem uma aceleração muito maior do que nós tínhamos há alguns anos. Se você, de repente, pega 3, 4 anos ou 5 anos, não era com intensidade. Com a política, com a disputa política, inclusive, que houve no Brasil, houve uma aceleração em relação às redes sociais. Sim, sem dúvida. Né? O que é verdade, o que é mentira, fala de um, fala de outro, esquerda, direita, centro, enfim. Então, houve uma aceleração. E nesta aceleração da informação, da necessidade de você obter a informação, que surgiram também muitas coisas que não são verdades. E é nesse ponto, então, que nós temos que realmente tomar os nossos cuidados. Mas nem todo mundo tem o discernimento de saber que é uma mentira. E aí propaga a mentira. É o princípio da evolução. Quando você cria diversidade, você cria a mudança e aí você cria uma evolução. Eu acho que agora, com essa discussão que nós estamos tendo agora, é o momento de nós evoluirmos. E o Brasil, gente, o Brasil é um país muito interessante para isso, porque nós seguimos o código do Marco Civil da Internet, nossa, foi muito baseado no código europeu. E eles lá têm um cuidado muito grande com relação a isso. E o Brasil já entrou na linha e o nosso Código do Marco Civil da Internet também está sendo analisado por outros países. Então agora que eu acho que é o momento daquele Congresso se reunir e dar um fim nesse negócio e criar uma regulamentação inteligente, para que sirva de exemplo para os outros países. E não agora ficarmos discutindo esse monte de besteira que às vezes se discute lá, que não tem propósito nenhum e não ajuda ninguém. Até porque esse marco, quando constituído, ele tinha uma forma de ser interpretado e do mundo que nós vivíamos. Aí você tem as mudanças no qual você também tem que fazer as suas alterações. Sim.